Aula 4. Mudança individual e coletiva. Quando o indivíduo muda sua forma de pensar, suas atitudes, seus hábitos, etc., os ambientes frequentados por ele também passaram a mudar, porque o ambiente é reflexo de como manipulamos, de como intervimos em sua configuração e paisagem. Sendo o ser humano complexo e dinâmico, a troca de novas ações e novas informações se dá de forma rápida, porém a mudança das ações não ocorre na mesma velocidade, porque ações e atitudes requisitam que as pessoas saiam de sua zona de conforto e pratiquem-nas. Quando uma pessoa muda, por exemplo, a sua dieta, a forma como ela lida com determinadas situações, né? Por exemplo, uma situação de estresse que facilmente a pessoa seria rude, ela começa a tentar ser mais ponderada, né? São ações, são mudanças que são perceptíveis, né? Pelas pessoas que convivem com esta que está em mudança, né? Em processo de mudança. Quando, por exemplo, uma pessoa passa a adotar hábitos sustentáveis, acaba contrastando com o que é comum, né, com principalmente o que é de rápido consumo, né, que é abraçado pela maioria, causa um estranhamento e uma curiosidade. Assim, as pessoas que têm contato com esta que está em mudança acabam aprendendo, conhecendo novas práticas e mudando também. Mas claro que, apesar da troca de informações ser rápida, né, numa conversa você pode explicar a importância dessas mudanças, né, e do resultado a médio e longo prazo, a mudança dos outros não acontece nessa mesma velocidade e facilidade. Até mesmo porque para alterar hábitos requer prática, constância e persistência, né? E é importante o fato de que a nossa interferência na paisagem causa um resultado, né, que vai gerar uma mudança em nós, tá? Interferimos na paisagem quando a exploramos e quando a ocupamos, construindo nossas malhas urbanas, formando uma nova paisagem. Essa nova paisagem apresentará novas demandas, novas ações, fazendo-nos mudar, primeiro, a visão sobre a forma de intervir, para então mudar as ações de intervenção na mesma paisagem. É como se fizesse aquele jogo dos espelhos, que você coloca um espelho de frente com o outro e eles ficam refletindo o mesmo reflexo infinitamente em escala menor. É mais ou menos isso, só que não tem interferência na escala das ações, tá? É uma troca constante do indivíduo com o meio em que vive e com a comunidade da qual faz parte. Em relação a romper a zona de conforto, é uma característica evolutiva nossa, faz parte da gente, da espécie humana, poupar energia e da maioria dos animais na natureza. Por isso, acrescentar atividades à rotina às vezes é tão difícil, mesmo com alertas de especialistas. Por exemplo, quando um cardiologista diz que se você não parar de consumir álcool e ingerir alimentos gordurosos e passar a praticar exercícios todos os dias, seu coração não aguentará até o fim do ano. Aí você pode entender e mudar os seus hábitos ou abraçar o seu estilo de vida e falecer de uma cardiopatia. Já há muito tempo tem se falado sobre as mudanças climáticas que também causam a morte dos seres humanos. E lidar, corrigir e mitigar as fontes causadoras das mudanças climáticas são ações para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, parar com as queimadas, com o desmatamento,
reflorestar e recuperar áreas degradadas, maior investimento e acessibilidade em inovações urbanas e agrícolas, entre outras soluções. Sair da zona de conforto é difícil, mas uma ação que você comece a praticar, quando ela é incorporada no seu cotidiano, você já pode partir para outra. E ainda pode fazer isso com mais de uma ação ao mesmo tempo. Inclusive, quando você acaba optando por testar várias ações sustentáveis ao mesmo tempo e praticando-as constantemente, você vai perceber a diferença e a mudança, né, a diferença positiva e a mudança para melhor mais rápido, tá? Em termos de retorno. E qual que é esse retorno? Qualidade de vida, economia de dinheiro, tá? Às vezes até liberação de espaço dentro de casa, ou ainda um retorno sobre uma prática que oferece ou auxilia no desenvolvimento de outra pessoa e assim por diante. Mantendo o caso da reciclagem, por exemplo, se um morador separar o resíduo reciclável do resíduo orgânico, ele está contribuindo para a coleta seletiva de sua cidade, esta acontecendo por iniciativa pública ou das cooperativas de coletores. Essas práticas, porém, são contagiantes. Em um condomínio, por exemplo, a coleta seletiva pode ser ainda mais eficaz com uma pré-triagem nas clássicas lixeiras coloridas. O material pode ser entregue a um coletor ou vendido para complementar recursos no orçamento. A reciclagem é uma das práticas sustentáveis mais próximas de todas as pessoas. Como economizar água e energia elétrica. É uma pequena mudança no processo de descarte que é uma questão de praticar e se habituar, sem grandes alterações na rotina. Além de ser incentivada por instrumentos públicos, que falaremos mais adiante. A reciclagem gera benefícios sociais, porque gera empregos e tem alta demanda, benefícios ambientais, porque reduz o volume e tipo de resíduos descartados em aterros sanitários, e benefícios econômicos, porque faz o dinheiro circular. O que falta para a reciclagem ser um sucesso no Brasil é interesse público, conscientização social e ruptura do mercado do lixo, em que se facilita a abertura de transbordos e paga-se caro pelos serviços de aterro. O que é um serviço de transbordo? É quando uma cidade não tem aterro sanitário, ela monta uma estação de transbordo, que é onde se acumula o resíduo, né, coletado, o resíduo urbano coletado, que vai ser transportado para um aterro sanitário. Esse serviço é pago por quilo e paga-se a taxa de transporte desse tipo de resíduo, que é caro porque é um tipo de transporte muito específico. Se uma cidade tem uma usina de reciclagem, já se diminui a quantidade de material que precisa de um tratamento de um tratamento sanitário, né, do resíduo final de descarte, e já se reduz, lógico, reduzindo a quantidade, já tem a redução da quantidade de viagens necessárias para transportar esse resíduo. Isso ainda melhora numa situação em que se tem uma usina de lixo numa cidade, que ela gera energia a partir do lixo, que nós vamos falar mais pra frente também. Infelizmente, a ideia de que só vale a pena coletar alumínio pelo seu valor pago por peso é muito popular. Entretanto, o material que mais causa transtornos ao meio ambiente e tem impactado principalmente os oceanos, segundo Amaral Rodrigues, é o plástico. Os preços dos resíduos recicláveis despencaram durante a pandemia, o que causa sério impacto nas vidas dos coletores.
mas muitos materiais mantêm-se com o valor de venda de interesse conforme indicam a tabela 5 e a tabela 6. Essa aqui é a tabela 5, ela foi tirada de um ferro velho, né, um comprador de sucata privado, lógico. Aqui ele lista o preço da sucata, tá? O preço da latinha de alumínio é R$5 o quilo que eles pagam, tá? É bem alto, é um valor bem alto, né? É compensatório até. Às vezes compensaria até uma pessoa que consome muito, né, refrigerante, cerveja, enfim, bebidas em lata, no mês, compensaria até a pessoa juntar, né, ou por exemplo um bar, juntar esse resíduo e vender para reciclagem, tá? E aqui, também do mesmo comprador, nós temos a relação de lixo eletrônico. Uma placa-mãe, 1 quilo, né, de placa-mãe, custa R$12. Uma placa de notebook, o quilo, R$12 também. O processador cerâmico, R$17 o quilo, né? Ou seja, existe destinação ambientalmente adequada para praticamente todo o resíduo gerado. O que precisa se ter é interesse em trabalhar com esse tipo de serviço. A discrepância nos preços entre os resíduos recicláveis comuns, papel, plástico, vidro e metal, para os resíduos específicos, como é o resíduo eletrônico, se dá pelo ciclo de vida dos produtos que o componham. Um exemplo ilustrativo é a caixa do computador, que é descartada logo que este entra em uso. Já o computador demorará um tempo muito maior para ser descartado, bem como o custo de seu tratamento para reintrodução como matéria-prima. Há também, falando da questão do descarte final, que o tratamento do resíduo eletrônico ele requer produtos químicos, né, que é um trabalho ainda mais cuidadoso para a reinserção desse produto como matéria-prima do que do papel, do plástico, do vidro e do metal, tá? O plástico, de tanto que se tem, o valor pago do quilo do plástico é ínfimo, né? Do papel também, de 5 a 25 centavos o quilo, né? É muito desvalorizado e é deixado para trás, porque quem coleta esse tipo de material também está interessado, como a maior parte da humanidade, em fazer dinheiro rápido. Ou seja, vai coletar aquilo que tem maior preço de venda, que é o metal e, como exemplo aqui, o resíduo eletrônico. Informações de ganhos rentáveis são para algumas pessoas o principal estímulo para uma atitude sustentável como a reciclagem. Para outras, saber que o simples fato de separar os resíduos em casa já facilita o processo árduo de trabalho dos coletores. Já é o suficiente. Qual seja a força motriz da mudança, é importante que ela ocorra e seja divulgada, pois um sujeito crítico e reflexivo, quando age, estimula os que estão ao redor. É comum, quando falamos sobre reciclagem, as pessoas se aterem ao clássico grupo de papéis, plásticos, metais e vidro, as famosas lixeiras coloridas. Cada grupo, principalmente os de plástico e metais, abrangem vários subtipos. No caso de alguns metais, os valores de compra são altos pela sua aplicabilidade, porque depois de tratado, e também por ser difícil de encontrar em grandes quantidades, seja por falta de triagem ou por consumo reduzido, eles são mais valorizados, como por exemplo o cobre, tá? Então, seja pelo valor final, né, da venda do produto coletado, né, do resíduo coletado, ou seja, para ajudar alguém que coleta, o importante é cumprir a ação.
Porque a mudança pode ocorrer pelo reforço ou estímulo positivo, como os ganhos financeiros, ou pelo reforço ou estímulo negativo, como o fato de que os recursos naturais são finitos, eles estão acabando, e os seres humanos logo após deles. O importante é que, a partir da mudança de uma pessoa, várias podem mudar seguindo o exemplo, bem como o espaço que ocupam no ambiente. O lugar vai ficar mais limpo, vai ter uma outra aparência, né? Vai assumir um novo visual e acaba sendo construído uma relação de cuidado, tá? Das pessoas, né? Da comunidade com o ambiente ocupado.